Acabei de assistir um vídeo do Benny Hinn. Benny Hinn teve um sonho que ele foi lá no céu, deu um abraço em Jesus, Jesus deu um abraço nele, ele sente o abraço de Jesus até agora e ficou claro para ele que o arrebatamento vai acontecer agora. E ele nunca tinha tido, né? Um sonho desse. Benny Hinn todo mundo conhece, né? Aquele pastor americano de cabelos grisalhos que viaja o mundo inteiro e joga o paletó e todo mundo cai na unção do Espírito. Pois bem, não vejo a hora, né, do arrebatamento acontecer. Todo mundo está tendo esse tipo de informação, de instrução. Pessoas que nunca tiveram estão tendo. Grandes ministros do Evangelho no mundo que não tiveram agora estão tendo. Cláudio Duarte teve, Bispo Macedo teve. Grandes nomes tiveram. Pois bem, a igreja, ela precisa se dar conta disso. Isso não é brincadeira. Meu ministério, teu conservo Ricardo Luiz, te diz que o meu ministério é conscientizar as pessoas desse momento, desse evento, e da necessidade de santificação, purificação, consagração, preparação. É cortar na carne. É cortar na carne. Aí a carne, né? A carne. Ai, que vontade de pecar. Um adultério. Um site pornô. Palavra de baixo calão numa confusão. Comprar e não pagar. Olhar para o meu próprio umbigo. Falar para você, hein? Tá na hora de inverter os valores, hein? Arrependa-te. Lembra de onde caíste. Confessa e deixa. E começa a focar só no céu. Só em orar, clamar, suplicar, rogar, pedir. Ler a Bíblia, estudar ela, pesquisar ela, pregar sobre ela, falar sobre ela. Comprar e pagar. Pensar somente nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Se possível, jejuar. Passar a madrugada com Deus. Tá a tempo e a fora de tempo. Pensando no rebanho do Senhor, no povo do Senhor, em como ganhar alma, em como resgatar a alma, em como libertar a alma, em como fazer discípulo, em como discipulá-los. Sabe? Se há um tempo para você pensar em agradar o Senhor, esse tempo é agora. O tempo é agora. O tempo é agora. Você é igreja. E como igreja, você é o templo de Deus. Receptáculo de Deus. Você recebe o povo e orienta o povo, instrui o povo, ensina o povo, convence o povo do pecado, da justiça e do juízo. Você é igreja.
E as pessoas têm que vir ao batismo por teu intermédio, das águas e do Espírito Santo. Você é igreja, e como igreja você tem que falar de Deus em todos os quesitos, em todas as instâncias, em todas as esferas. Você é igreja. E você precisa trazer o povo à Santa Ceia. Você é igreja. Você precisa conduzir o povo a um litígio eclesiástico. Você é igreja. Você precisa congregar os irmãos, conduzi-los à comunhão. Você é igreja. Você precisa levar o povo a louvar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus. Você tem que funcionar como igreja. O povo precisa ver você prestando cultos racionais. Saber que você é uma igreja que presta culto racionais e ensina como o povo a prestar culto racionais. Você é uma igreja. Então, eu quero te dizer que você precisa exercer o seu ofício de igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Você é igreja, uma comunidade composta de outros cristãos que formam o corpo de Cristo. Um corpo social organizado, instituído por Deus, pelo Pai, onde Jesus é o cabeça. Você é igreja. Você é igreja. E se você é igreja, você precisa compreender o que está proposto para você. Você é a eclesia de Deus. Você foi chamado para convocar uma assembleia pública de pessoas para ouvir o que você tem que falar. Você é a igreja. Você é aquele que foi chamado para fora do mundo. Para viver para Deus. Você é a igreja. Foi chamado para viver um padrão de santidade e saindo do padrão pecaminoso do mundo. Você, igreja, as pessoas têm que olhar para você e enxergar com letras garrafais quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quais são seus propósitos, seus desígnios, seus mandamentos, seus sonhos, seus projetos. Você é a igreja. E, sendo tu igreja, você precisa entender quem você é. Você é um reunidor de pessoas. Você é um ajuntador de pessoas. Você é um pescador de pessoas. Você é um pastor de pessoas. Você é um profeta das pessoas. Você é um sacerdote das pessoas. Você é um atalaia das pessoas. Você é igreja, que tem a função de reunir uma multidão de pessoas.
de criar uma assembleia de pessoas. Você é a igreja. Você vive para Deus com a missão de pluralidade de comunidade, tanto local quanto em qualquer parte do mundo. Você é um abridor de ajuntamento de pessoas onde quer que você vá fazer o teu ID como igreja. Você foi separado como igreja para mudar a vida das pessoas. Você foi chamado para distinguir quem é de Deus e quem é do inimigo. Você é a igreja. Você tem vários ofícios como igreja. E você deve exercer esse ofício no grau máximo, porque você é a igreja. Você, como igreja, tem que abençoar. Você, como igreja, tem que orar, tem que louvar, tem que adorar, tem que jejuar. Você é igreja. Tem que madrugar. Você é igreja. Sabe? Você está comprometido em edificar a casa e conduzir a maior quantidade possível à ascensão aos céus. Você, como igreja, tem que produzir nas pessoas um desejo amplo delas se encher do Espírito Santo e buscar os dons ministeriais, os dons espirituais, os talentos, as vocações. Você, igreja, tem que pregar o evangelho. Você, igreja, você tem responsabilidade na formação de pessoas de todos os tribos, povos, raças e línguas. Para isso existem as redes sociais, aviões, embarcações, WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, Instagram, Facebook, Google, YouTube, telefonia celular, televisão, rádio. Você é igreja. Tem que ajudar um ao outro. O que tem bens, ajuda os que não têm, porque são igreja. A igreja, ela tem que ser triunfante em todos os quesitos, em toda a sua essência. Você é a igreja. A tua realidade é diferente da do ser humano, sem Deus. Você é a igreja, filho de Deus. E o ser humano é criatura de Deus. Você não é criatura de Deus, você é filho de Deus. Você é a igreja. Então, eu quero te dizer que diante de tudo isso que eu estou te falando, se você pormenorizar os seus ofícios, você está pormenorizando os seus galardões e até mesmo pormenorizando a salvação de muitos de seus familiares. Você, igreja, com a responsabilidade de salvar todos os seus familiares, todos os teus vizinhos, todos os teus ouvintes e até mesmo todos os teus inimigos. Porque você é igreja. E quem está falando com você? A igreja chamada Ricardo Luiz.